Queridos amigos, antes de começar esta minha palestra, permitam-me estender os meus sinceros cumprimentos a todos vocês. Pela primeira vez em mais de 2 anos, eu estou falando direto e pessoalmente a todos vocês através desta mensagem de vídeo que foi produzida alguns dias antes do Congresso de Identidade Católica de 2020. Como vocês podem ver muito bem, eu estou bem de saúde e ainda estou muito melhor espiritualmente. Eu agradeço pelas suas preces, pelo apoio e encorajamento que eu recebo de todos vocês. Muitos amigos e irmãos de todo o mundo, estamos juntos, unidos em oração nesta santa batalha na qual somos chamados a lutar. Cada um na sua respectiva missão, somos todos cobertos sob o manto da Santíssima Virgem, Rainha das Vitórias, e sob a proteção de São Miguel, o Arcanjo. Eu gostaria especialmente de agradecer Michael Matt, que amavelmente me convidou com a sua santa perseverança para falar para vocês hoje. Eu acredito que agora é um tempo oportuno para mim para deixar os seguintes esclarecimentos. O tema desta minha palestra é como a Revolução do Vaticano II serve à nova ordem mundial. Nós vivemos em tempos extraordinários. Cada um de nós já provavelmente entendeu que nós vivemos num momento histórico. No tempo em que os eventos do passado, que estavam aparentemente desconectados, agora provam estar inequivocamente conectados. Ambos os tempos estão conectados, seja nos princípios que os inspiram, também nos objetivos que eles desejam alcançar. Uma justa e objetiva análise da presente situação deixa perceber a perfeita coerência entre a evolução da estrutura política global e o papel que a atual Igreja Católica tem assumido no estabelecimento da nova ordem mundial. Para ser mais preciso, deveríamos falar do papel que a aparente maioria dos membros da Igreja, que na verdade é pequena em número, mas extremamente poderosa, e que, para resumir, eu chamaria de Igreja subterrânea. Obviamente não há 2 igrejas. Seria algo impossível e mesmo blasfemo ou herético. Nem podemos dizer que a única verdadeira Igreja de Cristo tenha hoje falhado na sua missão e se pervertido numa seita. A Igreja de Cristo não tem nada a ver com aqueles que nesses últimos 60 anos executaram um plano para ocupá-la. A sobreposição entre a Igreja Católica e os membros desta igreja subterrânea não é tanto um fato teológico, mas uma realidade histórica que desafia as nossas categorias usuais conforme podem ser analisadas. Nós sabemos que o projeto da nova ordem mundial consiste no estabelecimento de uma tirania maçônica. Este projeto tem as suas origens na Revolução Francesa, na era do Iluminismo, o fim das monarquias católicas e a declaração de guerra contra a Igreja. Nós podemos dizer que a nova ordem mundial é a antítese da sociedade cristã. Ela seria a realização do plano diabólico da cidade do diabo em oposição à cidade de Deus.
nesta eterna luta entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Nesta batalha, a providência colocou a Igreja de Cristo e particularmente o Supremo Pontífice como o caterron, ou seja, aquele que impede a manifestação do mistério da iniquidade. Conforme segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. E a Sagrada Escritura nos adverte que na manifestação do Anticristo, este obstáculo, ou caterron, vai deixar de existir. Parece que, para mim, é evidente que o fim dos tempos está agora se aproximando diante dos nossos olhos. Uma vez que o mistério da iniquidade se espalhou através do mundo e desapareceu completamente a corajosa oposição que era exercida pelo Papa, ou seja, pelo caterron, em grego. Não cometamos o grave erro de dizer que o que está acontecendo é normal, julgando o que está acontecendo com parâmetros sociológicos ou canônicos que uma situação normal poderia pressupor. Nestes tempos extraordinários em que vivemos, em que a presente crise da Igreja é realmente única e extraordinária, os acontecimentos vão muito além do normal, o que os nossos pais conheceram. Nesses tempos extraordinários, nós podemos ouvir um Papa enganar os fiéis e ver príncipes da Igreja acusados de crimes que, em outros tempos, causariam horror e os levaria a uma severa punição. Testemunhamos nas nossas igrejas ritos que parecem ter sido inventados pela mente perversa de Thomas Cranmer. Vemos bispos entrando em procissão com o impuro ídolo da Pachamama dentro da Basílica de São Pedro. E ouvimos o vigário de Cristo pedir desculpas aos adoradores deste ídolo por um católico ter jogado tal estátua no rio Tiber. Nestes tempos extraordinários, nós ouvimos um conspirador chamado Cardeal Godfrey Daniels nos dizer que desde a morte de João Paulo II, a máfia de São Galo tem planejado eleger um deles para o trono e a cátedra de Pedro. E isso acabou mais tarde se concretizando na pessoa de Jorge Mário Bergoglio. Diante destas desconcertantes revelações, nós poderíamos ficar atônitos de perceber que nem cardeais, nem bispos expressam sua indignação e nem pedem que a verdade venha à luz. Então agora eu vou falar do eclipse da verdadeira igreja. Nos últimos 60 anos, nós temos testemunhado o eclipse da verdadeira igreja por uma anti-igreja que progressivamente se apropriou do seu nome e que ocupou a Cúria Romana, os seus dicastérios, dioceses e paróquias, seminários e universidades, conventos e mosteiros. A anti-igreja usurpou a autoridade da Igreja Romana e os seus ministros vestiram os seus sagrados paramentos. Esta anti-igreja, usando o prestígio da Igreja Católica, se apropriou dos seus tesouros, das suas contas e das suas finanças. E assim como acontece na natureza, esse eclipse não vem de uma vez. A luz vai passando para as trevas quando um corpo celeste vai se inserindo na frente do Sol. E isso acontece de uma forma lenta, mas num processo inexorável,
no qual a Lua, ou seja, esta anti-igreja, segue o seu caminho, até cobrir completamente o Sol, gerando um cone de sombra que se projeta sobre a Terra. Agora nós nos encontramos nesta sombra doutrinal, moral, litúrgica e disciplinar. Não estamos ainda no eclipse total, que vai acontecer no final desse processo, sob o reinado do Anticristo. Mas é um eclipse parcial, que nos deixa ver apenas uma coroa luminosa da luz do Sol em volta do disco negro do astro que o cobre. O processo que nos levou ao eclipse atual da Igreja começou, sem dúvida, com o modernismo. A anti-igreja seguiu a sua órbita a despeito das solenes condenações do magistério, o qual naquele tempo ainda brilhava com o esplendor da verdade. Mas com o Concílio Vaticano II, as trevas desta nefasta entidade entrou em frente da igreja. Inicialmente obscureceu uma pequena parte, mas as trevas gradualmente foram aumentando. Entretanto, aqueles que viam que o Sol estava se obscurecendo, deduzindo que a Lua iria certamente encobri-lo, foram acusados de ser profetas da desgraça, cujas formas de fanatismo e de intemperança surgiram da ignorância e do preconceito. Esse é o caso do arcebispo Marcel Lefebvre e alguns outros prelados. E a perseguição que eles sofreram confirma, por outro lado, a aguçada visão desses pastores e, ao mesmo tempo, a desarticulada reação dos seus adversários, que, vendo que perdiam seu poder, usaram da sua autoridade para negar as evidências e manter escondidas as suas verdadeiras intenções. Para continuar a analogia, nós podemos dizer que no céu da fé, um eclipse é um raro e extraordinário fenômeno. Mas negar que durante o eclipse as trevas se espalham somente porque nos tempos normais isso não acontece, não é um sinal de fé na indefectibilidade da igreja, mas ao contrário, é um sinal de má fé e de obstinada negação das evidências. A Santa Igreja, de acordo com as promessas de Cristo, não pode ser vencida pelas portas do inferno. Mas isso não significa que ela não possa ser encoberta por uma infernal falsificação. Ou seja, a anti-igreja. Essa lua, não é por acaso que nós a vemos debaixo dos pés da mulher no livro do Apocalipse. Eu cito, um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua sob os seus pés e na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. A lua está debaixo dos pés da mulher, que por sua vez está acima de qualquer tipo de mudança, acima de qualquer corrupção terrena e acima do destino do reino terrestre, do espírito desse mundo. E isso acontece porque esta mulher, que é também imagem de Maria Santíssima,
e também imagem da igreja vestida de sol, deste sol da justiça que é Cristo. Ela é imune de todo o poder do demônio. Conforme ela toma parte no mistério da imutabilidade do próprio Cristo, como escreveu Santo Ambrósio. Ela permanece sem mancha, seja a sua parte militante, seja aquela que sofre no purgatório, ou seja a parte que já está triunfante no céu. São Jerônimo, comentando essas passagens da Escritura, nos lembra que as portas do inferno são os pecados e os vícios, e especialmente o ensino dos heréticos. Nós sabemos, porém, que mesmo a síntese de todas as heresias representadas pelo modernismo, na sua versão adaptada e atualizada do Concílio Vaticano II, jamais poderá obscurecer definitivamente o esplendor da esposa de Cristo. Mas somente por um breve período de eclipse, que a providência, na sua infinita sabedoria, permite, para tirar disso um bem maior. O abandono da dimensão sobrenatural. Nesta parte da conferência, eu desejaria tratar especialmente da relação entre a revolução do Vaticano II e o estabelecimento da nova ordem mundial. O elemento focal desta análise consiste em destacar o abandono de parte da hierarquia eclesiástica, mesmo do topo desta hierarquia, da dimensão sobrenatural da Igreja e da sua tarefa escatológica. Com o concílio, os inovadores apagaram a origem divina da Igreja. Através de uma teologia horizontal, eles criaram uma entidade de origem humana, semelhante a uma organização filantrópica. E a primeira consequência dessa subversão ontológica foi a necessidade de negar que a esposa de Cristo não é e não pode ser objeto de mudança daqueles que exercem a autoridade de vigários em nome do Senhor. A Igreja não é propriedade do Papa, nem dos bispos ou dos teólogos, e, portanto, ela não pode sofrer qualquer atualização ou adornamento. Há rebaixamento no nível de uma empresa que, para ter mais resultados, renova a sua oferta comercial, vende o seu antigo estoque e segue as modas do momento. A Igreja, por seu outro lado, é uma realidade divina e sobrenatural. Ela adapta a sua maneira de anunciar o Evangelho às nações, mas ela nunca pode mudar o seu conteúdo, nem no mínimo jota, como diz Mateus capítulo 5. E nem nega a sua transcendência, abaixando-se a um mero serviço social. Por outro lado, a anti-igreja coloca-se orgulhosamente reivindicando seu direito de desenvolver um novo paradigma que mude não somente a maneira como a doutrina é exposta, mas a doutrina ela mesma, insistindo que aquilo que o magistério ensina é inútil. Então esses inovadores se arrogam descaradamente o direito de mudar a própria fé. Eles, teimosamente, seguem uma abordagem modernista. De fato, o primeiro erro do concílio consiste principalmente na falta da perspectiva do transcendente. O resultado disso é uma crise espiritual que já é latente e espera por estabelecer o paraíso na terra.
com um horizonte humano e estéril. Na linha desta mesma abordagem se encontra a Fratelli Tutti, que vê o cumprimento dessa utopia social e terrena e que encontra a redenção na fraternidade humana e na paz ecumênica entre as religiões, além de uma acolhida gentil aos imigrantes. Vamos falar agora do senso de inferioridade e de estar ultrapassado. Como eu tenho escrito em outras ocasiões, a revolucionária Nouvelle Teologia, a Nova Teologia, encontrou um terreno fértil num péssimo complexo de inferioridade que estava presente nos bispos reunidos na ocasião do concílio, diante do progresso do mundo. Houve um tempo, no pós-guerra, em que a revolução, levada a cabo pela maçonaria na esfera civil, política e cultural, atingiu a elite católica, persuadindo-a de que estávamos ultrapassados e de que a mudança desses nossos tempos nos obrigaria a uma atualização. Ao invés de se questionarem ou de questionar a sua fé, esta elite, bispos, teólogos e intelectuais, imprudentemente atribuiu como responsável da iminente queda de fiéis na Igreja a sua estrutura hierárquica rígida ou a sua doutrina e ensinamento da moral muito dura e inflexível. Vendo a decadência da civilização europeia que a Igreja ajudou a formar, a elite pensou que a falta de acordo com o mundo fosse a causa causada pela intransigência do papado e a rigidez moral dos padres, que não chegavam a um termo com o espírito do tempo e com esta abertura. Então, essa abordagem teológica deriva da falsa asserção de que entre a Igreja e o mundo contemporâneo pode haver uma aliança, uma consonância de intenções, uma amizade. Nada pode ser mais distante da verdade. Desde então, não pode mais haver trégua na batalha entre Deus e Satanás, entre a luz e as trevas. Eu cito aqui as palavras do Gênesis. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu morderás o seu calcanhar. Essa é uma inimizade que o próprio Deus colocou. Maria Santíssima e a Igreja são eternas inimigas da antiga serpente, que é o próprio príncipe desse mundo, como está em João capítulo 12. Ele é o inimigo, como diz em Mateus 13, e o assassino desde o princípio, como está em João 8, e é o mentiroso, como está também em João 8. Fazendo um pacto de não querer entrar em guerra com o mundo, eles acabaram fazendo uma aliança com Satanás. Essa mudança de atitude perverte a própria essência da Igreja, cuja missão é converter muitas almas para Cristo, para a glória de Deus. Por isso, não podemos nunca abandonar as armas contra aqueles que querem atrair as almas para junto deles, conduzindo-as para a condenação eterna.
Agora falarei sobre essa noção de idem sentir, ou seja, de ter os mesmos sentimentos da Revolução e do Concílio. Como os padres conciliares se sentiam obsoletos e fora do tempo, então os inovadores puderam ter espaço aberto para trabalhar e colocar suas teorias em prática, que coincidiam com a demanda do mundo de ver a Igreja modernizada. Uma comparativa análise do pensamento moderno confirma esse mesmo sentimento ou mentalidade dos conspiradores, com cada elemento da ideologia revolucionária. Eu vou deixar a descrição desses detalhes comparativos para uma versão escrita desta minha leitura. Quando esta anti-igreja estiver plenamente estabelecida no total eclipse da Igreja Católica, a autoridade desses seus líderes, ou seja, dos chefes dessa anti-igreja, vai estar totalmente dependente e subordinada ao poder da nova ordem mundial, que, por sua vez, não vai tolerar nenhuma divergência do seu próprio credo e da sua vontade, e implacavelmente vão taxar de dogmatismo, fanatismo e fundamentalismo qualquer sacerdote ou intelectual que os critique ou que permaneça fiel ao magistério. Seguindo esse caminho, a Igreja subterrânea vai continuar a reivindicar para si a marca registrada de Igreja Católica, mas sendo, na verdade, uma falsa igreja escrava do pensamento da nova ordem. Ela se apresenta como aquela sinagoga dos judeus que, depois de ter negado o reino de Cristo diante de Pilatos, foi escravizada pela autoridade civil daquele tempo. Nós não temos outro rei senão César. Hoje é César que nos comanda. Ele é o mesmo que nos manda fechar as igrejas, usar máscara e suspender celebrações sob o pretexto de uma falsa pandemia. O regime comunista persegue os católicos chineses e ninguém escuta nada senão o silêncio de Roma. Brevemente, um novo Tito saqueará o templo conciliar, transportando o que resta para algum museu, e a divina vingança vai cair sobre eles. E será pelas mãos dos pagãos que esse castigo vai ser novamente consumado. Agora eu falarei sobre a função instrumental dos católicos moderados ou conservadores para a implementação da Revolução. Alguns poderão dizer que os padres conciliares e os papas que presidiram o concílio não se deram conta das consequências daquilo que eles estavam provando nos documentos do Vaticano II para o futuro da Igreja. Se fosse esse o caso, ou seja, se eles tivessem tido algum arrependimento posterior daquela sua apressada aprovação de um texto equívoco ou próximo da heresia, seria difícil entender por que eles foram tão inaptos para cortar imediatamente os abusos, corrigir os erros e clarificar os mal-entendidos e omissões. E, acima de tudo, é incompreensível por que a autoridade eclesiástica foi tão implacável para punir aqueles que só defendiam a verdade católica e, ao mesmo tempo, foi tão complacente com rebeldes e heréticos. Em todo caso, a responsabilidade pela crise conciliar deve ser colocada nos pés da autoridade, mesmo que entre milhares de apelos de colegialidade e pastoralidade, guardou de forma ciumenta as suas próprias prerrogativas, exercendo seu poder sempre numa única direção, ou seja,
contra o pequeno rebanho fiel e nunca contra os verdadeiros inimigos de Deus e da Igreja. Em raríssimas exceções, um teólogo herético ou um religioso revolucionário mais radical foram censurados pelo Santo Ofício. Entretanto, para nossa trágica confirmação de que a regra foi enforcada durante décadas, estes mesmos, para não citar muitos deles, em tempos mais recentes, foram reabilitados sem nenhuma abjuração dos seus erros. E mesmo foram promovidos a alguma posição institucional na Cúria Romana ou em alguma universidade pontifícia. Esta é a realidade que emerge conforme eu descrevi acima. Entretanto, nós sabemos que, além da ala progressista do concílio e da ala tradicionalista católica, existe uma grande parte do episcopado, do clero e dos fiéis que procuram encontrar uma distância razoável entre aquilo que eles consideram dois extremos. Eu falo daqueles que se denominam conservadores. Eles são uma espécie de coluna do meio, do corpo eclesial, que acabam por carregar balde de água, ou seja, acabam prestando serviço para os revolucionários. Porque enquanto, ao mesmo tempo que eles rejeitam os excessos, eles partilham dos mesmos princípios e acabam não entendendo o que é ser católico. O erro e a mentira dos conservadores está no fato deles colocarem uma conotação negativa no tradicionalismo, o colocando simplesmente como um lado oposto do progressismo. Essa via média, ou esse caminho medíocre, consiste em arbitrariamente colocá-los não entre dois vícios, mas entre a virtude e o vício. Eles são os únicos que, apesar de criticarem algum excesso de Pachamama ou alguma atitude extrema de Bergoglio, não toleram que seja questionado o concílio. E não percebem o intrínseco vínculo entre o câncer conciliar e a metástase que vemos atualmente. A atitude dos políticos conservadores, dos religiosos conservadores, adota sempre esse centrismo, que acaba sendo uma síntese do certo, que é a tese, com o errado, a antítese, exatamente de acordo com o sistema hegeliano. Essa é a abordagem tão cara para esses moderados que são defensores do concílio. Agora falarei sobre a sociedade aberta e a religião aberta. Essa análise dificilmente seria completa sem uma palavra sobre a neolinguagem tão popular nas esferas eclesiásticas. O vocabulário católico tradicional tem sido deliberadamente modificado no sentido de mudar o que o seu conteúdo expressa. O mesmo aconteceu com a liturgia e a pregação, onde a clareza da exposição católica foi modificada pela ambiguidade ou a negação implícita da verdade dogmática. Os exemplos são infinitos. Esse fenômeno tem também a sua origem no Vaticano II, que procurou buscar versões dos slogans do mundo para desenvolver o catolicismo. No entanto, eu gostaria de enfatizar que todas essas expressões foram emprestadas dos léxicos seculares e que também fazem parte dessa chamada neolinguagem. Vamos considerar, por exemplo, a insistência de Bergoglio em falar de uma igreja extrovertida, que sai para fora,
dessa abertura como um valor positivo. Da mesma forma, eu cito da Fratelli Tutti, quando ele diz que um povo dinâmico e vivo, um povo que tem futuro, é aquele que está constantemente aberto para uma nova síntese, através da qual ele será capaz de receber bem as diferenças. E cito também, quando ele diz que a igreja é uma casa com as portas abertas. Se nós queremos ser uma igreja que serve e que deixa a sua casa para ir além, temos que deixar os nossos lugares de culto, temos que sair das sacristias a fim de acompanhar a vida, sustentar a esperança e de ser um sinal de unidade, para construir pontes e derrubar os muros, e semear as sementes da reconciliação. Fim da citação. O mesmo acontece com a sociedade aberta, desejada por Soros, ambos numa ideologia globalista e numa sintonia tão impressionante que chegam quase a constituir um perfeito balanço entre uma coisa e outra, de tal forma que essa religião aberta está em perfeita consonância com as intenções do globalismo. Através desses encontros políticos para um novo humanismo, abençoado pelos líderes da igreja, se desenvolve a inteligência progressista ou a propaganda verde. Tudo isso eles buscam através do pensamento único universal, continuando o triste caminho de agradar o mundo. O chocante contraste com as palavras do apóstolo é claro e evidente. Cito agora a Epístola aos Gálatas. É porventura o favor dos homens que eu estou buscando ou o favor de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar os homens? Se eu quisesse ainda agradar os homens, não seria mais servo de Cristo. Gálatas 1:10. A Igreja Católica vive sobre o olhar de Deus. Ela existe para a sua glória e para a salvação das almas. A anti-igreja vive sob os olhos do mundo, aplaudindo a blasfema apoteose do homem diante da condenação das almas. Durante a última sessão do Segundo Concílio Ecumênico do Vaticano, diante de todos os padres conciliares, essas palavras de assombro ressoaram na Basílica do Vaticano. Eu cito: a religião, que é o culto de Deus que se fez homem, encontrou a religião do culto do homem que deseja ser como Deus. E o que aconteceu? Houve um choque? Uma batalha? Uma condenação? Tudo isso poderia acontecer, mas não aconteceu. Aquela antiga história do bom samaritano foi exemplo e norma segundo os quais se orientou o nosso concílio. Um sentimento, uma simpatia sem limites para com o ser humano penetrou totalmente o concílio. A descoberta e a consideração renovada das necessidades humanas, que são tanto mais molestas quanto mais se levanta o filho desta terra, absorveram toda a atenção deste concílio. Vós, humanistas do nosso tempo, que negais as verdades transcendentes, dai ao concílio ao menos esse louvor e reconhecei esse nosso novo humanismo.
and to recognize our own new type of humanism. We too, in fact, we more than Também any nós, other honor e mankind. nós mais do que ninguém, fazemos o culto do homem. This sympathy Sermão is the figure de Paulo of the VI. consul. And of the Ora, new essa religion, simpatia for such it is, é a própria imagem do of the concílio anti-church, e a imagem dessa nova religião que é a anti-igreja. of the unclean A union anti-igreja nasce da união impura entre a igreja e o mundo, between the heavenly Jerusalem and the hellish Babylon. entre a Jerusalém celeste Note well, e a Babilônia infernal. the first time Notai bem, a pontiff a primeira vez que um pontífice mencionou as palavras novo humanismo session of the foi nessa Vatican II. sessão final do Vaticano II. And today we find it repeated E hoje as a mantra nós by vemos those essa who expressão consider repetida a perfect and coherent expression como se fosse um mantra por aqueles que a usam frame como of mind uma perfeita e coerente expressão da sua mente revolucionária forjada no Concílio. in view of this communion of intent between the Sempre new em vista world dessa order comunhão de and the intentos anti-church, entre a nova We ordem must mundial remember e a anti-igreja. the global compact on education. Devemos também nos lembrar do Project Pacto designed Global da by Educação, Bergoglio and promoted in collaboration with the United um projeto Nations designado por Bergoglio para ser promovido em colaboração com as Nações on a Unidas. planetary scale. So that Cito, education para promover is a uma mudança de creator dimensões of planetárias, peace and justice. precisamos começar pela educação, que é criadora de fraternidade, In this time de paz e de justiça. with the pandemic. A close and quote. Especialmente nesses tempos marcados pela pandemia. Fim de citação. Has been supported and spread to all educational Este projeto institutions foi apoiado e difundido by the Congregation for Catholic Education through a letter por that make todas as explicit instituições reference educacionais, to the Conciliar pela congregação Constitution Gaudium et Spes. para a educação católica através de uma carta Compact que deixa explícita a referência à Constituição Conciliar Gaudium et Spes. is a process Esse of Pacto formation Global de of the Educação, eu cito, é um processo de formação of de encounter relações e de cultura also find space in the value que nos levam ao of entendimento common de que home. temos uma casa comum With com all todas as creatures, criaturas. people Um só povo que é just as formado they na are lógica da formed comunhão e da to the solidariedade. logic of communion and solidarity are already working to recover Tudo isso já está harmony agindo with creation para recobrir de serena harmonia toda a criação e para configurar o mundo como um espaço de verdadeira fraternidade. Fim de citação. As can be seen, Como pode ser the visto, ideological reference is always uma and referência only ideológica to Vatican II. é sempre e somente Because dirigida ao only from Vaticano that II. moment on, Isso the porque anti-church esse placed foi o único man in the momento place of God. onde a The creature anti-igreja in the place colocou o homem no of the lugar de Creator. Deus e a criatura no lugar do Criador. The new humanism, obviously, has an novo environmental humanismo, and obviamente, ecological frame está emoldurado por um ecologismo e uma idolatria do meio ambiente, que ficaram ambos bem expressos na encíclica Laudato Si, com a sua teologia verde que vai nos levando a uma igreja com o rosto da Amazônia e que se refletiu no Sínodo dos Bispos de 2019, que contou com o culto idolátrico de Pachamama na presença do Sinédrio de Roma, alusão ao Sinédrio que condenou Cristo. Assim também a atitude da hierarquia da Igreja durante o Covid-19 demonstrou claramente a sua submissão aos ditames do Estado e a violação da liberdade da Igreja, a qual deve ser firmemente defendida pelo Papa. Isso também mostrou a negação de toda a ordem sobrenatural
no entendimento desta pandemia, mudando a ideia da justa ira de Deus ofendido pelos incontáveis pecados da humanidade e das nações, com uma destrutiva e ruidosa fúria da natureza, ofendida pela falta de respeito pelo meio ambiente. Eu gostaria de enfatizar que atribuir uma identidade pessoal à natureza, quase que revestida de intelecto e vontade, é o prelúdio da sua divinização. De fato, nós já vimos um sacrílego prelúdio disso sobre o domo da Basílica de São Pedro. A linha de fundo de tudo isso é essa, que a anti-igreja, com a sua ideologia dominante do mundo moderno, estabelece uma real cooperação com os poderosos representantes do Deep State, ou seja, o Estado subterrâneo. Com esses seus trabalhos, eles pretendem criar também uma economia sustentável envolvendo Jorge Mário Bergoglio, Bill Gates, Jeffrey Sachs, John Elkann, para mencionar apenas alguns. E por isso, permita-me também dizer uma breve palavra sobre a situação política dos Estados Unidos nas vésperas da sua eleição presidencial. Fratelli Tutti parece ser uma forma de aprovação do Vaticano ao candidato democrata em clara oposição a Donald Trump. E essa encíclica apareceu justo alguns dias depois que Francisco se recusou a dar audiência ao secretário de Estado Mike Pompeo em Roma. Isso confirma de que lado estão os filhos da luz e qual lado que os filhos das trevas estão. I'm talking now about the ideological foundation of brotherhood. Falarei agora também sobre os fundamentos ideológicos da fraternidade. O tema da fraternidade, que é uma obsessão de Bergoglio e que encontra sua primeira formulação no documento Nostra Aetate e Dignitatis Humanae do Vaticano II, se reflete em recente encíclica Fratelli Tutti, que é um manifesto de visão maçônica, no qual o grito de liberdade, igualdade e fraternidade substitui o Evangelho por uma procura de unidade entre os homens que deixa Deus de fora. Note bem que o documento da fraternidade humana para a paz do mundo e para vivermos em união, assinado em Abu Dhabi, em 4 de fevereiro de 2019, foi orgulhosamente defendido por Bergoglio com essas palavras. Cito: do ponto de vista católico, esse documento não sai 1 milímetro sequer do que está escrito no Concílio Vaticano II. Fim de citação. O cardeal Miguel Ayuso, presidente do Conselho Pontifical para o Diálogo Interreligioso, comenta em Civiltà Católica, cito: o compromisso da Igreja Católica para o diálogo interreligioso, o qual abre o caminho para a paz e a fraternidade, é parte da nossa missão religiosa e tem suas raízes no evento do concílio. Fim de citação. Mais uma vez eu insisto. O câncer do Vaticano II é, de fato, a origem da metástase bergogliana. E o fio da meada que une o concílio com o culto da Pachamama também passa por Assis. Como meu irmão no episcopado Athanásio Schneider corretamente apontou numa de suas recentes intervenções. E falando da anti-igreja, o arcebispo Fulton Sheen descreve o anticristo
eu cito, através da sua religião, da fraternidade, sem que haja paternidade do Deus verdadeiro, o anticristo irá seduzir até mesmo os eleitos. Fim da citação. Nós percebemos aqui que a profecia do venerável arcebispo americano está se realizando diante dos nossos olhos. E não é uma surpresa, portanto, que a infame loja, grande loja da Espanha, depois de ter calorosamente parabenizado o paladino enraizado no trono, ou seja, Bergoglio, rendeu mais uma vez homenagem a Bergoglio com essas palavras. Eu cito: Papa Francisco, na sua última encíclica, nos mostra quão distante está a atual Igreja Católica da sua posição do passado. Na Fratelli Tutti, o Papa abraça a fraternidade universal, o grande princípio da moderna maçonaria. Fim da citação. A reação da loja Grande Oriente da Itália não foi diferente. Cito: estes são os princípios da maçonaria, que ela sempre procurou e defendeu para a elevação da humanidade. Fim da citação. Eu ainda vos lembro que nos documentos maçônicos da Alta Venda, desde o século XIX, se deixa claro que uma infiltração de maçons dentro da igreja foi bem planejada. Eu cito o documento. Vocês também devem conquistar amigos e levá-los até os pés da Sé Apostólica. Vocês irão pregar os princípios da revolução com a tiara e a capa, em procissão, sob a cruz e os estandartes, e nesse dia a revolução precisará de muito pouco para colocar fogo nos 4 cantos do mundo. Agora eu vou falar da relação de causa e efeito. A filosofia nos ensina que uma causa sempre corresponde a um certo efeito. Nós temos observado que as intenções do Vaticano alcançaram seu desejado efeito, dando uma forma concreta para aquele ponto de partida antropológico que hoje levou à apostasia desta anti-igreja, que está eclipsando a verdadeira Igreja de Cristo. Nós podemos, entretanto, entender que, se queremos desfazer os efeitos prejudiciais que vemos diante de nós, é necessário e indispensável remover os fatores que o causam. Esse é o nosso objetivo. É claro que aceitando, ou ao menos parcialmente aceitando aqueles princípios revolucionários, nossos esforços seriam inúteis e contraprodutivos. Temos, portanto, que ser claros sobre os princípios que devemos seguir a fim de atingir os objetivos. Mas temos que ser bem conscientes que a obra da restauração não se admite exceções para os princípios. Precisamente porque, se não temos os princípios bem estabelecidos, não temos nenhuma chance de conseguir fazer. Por isso, vamos deixar aqui bem definido de uma vez por todas, ao que concerne esse tema, ou seja, de que existe uma presumida bondade do concílio, de tal forma que haja uma separação entre o desejo dos bispos que ali se reuniram e a letra e o espírito do Vaticano II. Que exista uma distinção entre o magistério que foi ali apresentado e a prática que veio depois.
ou da hermenêutica da continuidade e aquela da ruptura. Não é assim isso de forma alguma. A anti-igreja tem usado a marca registrada do Concílio Ecumênico para ter autoridade e força para a sua agenda revolucionária. Conforme Bergoglio chama o seu político manifesto de fidelidade à nova ordem mundial na sua carta encíclica. O inimigo com destreza soube isolar a parte ainda sadia da igreja, deixando esses católicos divididos entre duas possibilidades. Ou aceita a natureza subversiva dos documentos do concílio, tendo que excluí-los do corpo do magistério, ou negar a realidade, declarando que esses documentos são milagrosamente ortodoxos, a fim de salvar a infalibilidade do magistério. O episódio das dúbias representou uma humilhação daqueles príncipes da igreja que, sem desatar os vínculos da doutrina, chamaram a atenção do Romano Pontífice. Bergoglio não respondeu, precisamente porque ele não quis negar ou confirmar os erros implícitos ou se expor com o risco de ser declarado herético e perder o papado. Esse é o mesmo método usado com o concílio, onde a ambiguidade e o uso de terminologias imprecisas previne a condenação do erro que está implícito, mas o jurista sabe muito bem que com a adição de uma flagrante violação na lei, uma pessoa comete um crime de se apoderar da lei e usá-la para uma má finalidade. Contra legem fit, quod in fraudem legis fit. O latim diz que aquele que frauda a lei é contra a lei. Então, para concluir, o único meio de vencer essa batalha é voltar àquilo que a igreja sempre fez e parar de fazer aquilo que a anti-igreja pede para nós hoje e que é exatamente aquilo que a verdadeira igreja sempre condenou. Ponhamos nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e Sumo Sacerdote, no centro da vida da igreja e, antes disso, no centro da nossa própria vida, das nossas comunidades, das nossas famílias. Vamos restaurar a coroa de Nossa Senhora, Maria Santíssima, Rainha e Mãe da Igreja. Vamos voltar a celebrar a Santa Liturgia tradicional, dignamente, e com a mesma Missa dos Santos, e não com as divagações dos heréticos e modernistas. Vamos voltar novamente a saborear os escritos dos padres da Igreja e dos místicos, e colocar na fogueira os livros que estão contaminados com modernismo, imanentismo ou sentimentalismo. Vamos ajudar com as nossas preces e com ajuda material os bons padres que ainda permanecem fiéis à verdadeira fé e cortar toda forma de ajuda àqueles que têm compromisso com o mundo e com suas mentiras. E acima de tudo, eu vos peço em nome de Deus, vamos abandonar esse complexo de inferioridade que os adversários nos acostumaram a aceitar, dizendo que estamos fora da igreja. Na batalha do Senhor, não devemos nos sentir humilhados, a não ser pela humilhação dos nossos próprios pecados. De forma alguma. Não são nós mesmos que somos humilhados, mas é a majestade de Deus e a esposa imaculada do Cordeiro que eles humilham. A verdade que nós abraçamos não vem de nós, mas de Deus. Deixar a verdade
ser negada ou aceitar que a verdade pode conviver com os erros e heresias da anti-igreja não é um ato de humildade, mas uma covardia e pusilanimidade. Sejamos inspirados pelo exemplo dos santos mártires macabeus, que diante do novo Antíoco, que nos pede para sacrificar aos ídolos e abandonar o Deus verdadeiro, permaneceram fiéis. Devemos responder com as mesmas palavras que eles rezaram pedindo ao Senhor. Enviai agora, pois, ao soberano dos céus um bom anjo que nos proceda, infundindo temor e espanto diante de nós. Que o vosso braço estenda e extermine os blasfemadores que vieram atacar o vosso povo santo. E eu concluo esta minha conferência hoje vos contando o fato da minha vida pessoal. Quando eu era anúncio apostólico na Nigéria, eu ouvi falar de uma magnífica tradição popular que vem do tempo da terrível guerra em Biafra e que continua ainda hoje. Eu pessoalmente participei dessa cerimônia numa visita pastoral na arquidiocese de Onitsha e fiquei muito impressionado. Essa tradição, que se chama o Rosário das Crianças para bloquear o mal, consiste em reunir milhares de crianças, mesmo as mais pequenas, de todos os vilarejos vizinhos, para a recitação de um rosário, para implorar que o mal seja bloqueado. Cada criança, pegando um pequeno pedaço de madeira, como um pequeno altar, coloca ali uma imagem de Nossa Senhora e uma vela. Então eu convido vocês, desde hoje até o dia 3 de novembro, a se juntar a nós numa cruzada de rosários, uma espécie de cerco de Jericó, não mais com as trombetas que são soadas pelos sacerdotes, mas com as ave-marias dos mais pequeninos e inocentes, para fazer cair os muros deste poder mundial e desta anti-igreja. Vamos nos juntar às crianças pequeninas num grande rosário para bloquear o poder do mal, implorando a mulher vestida de sol que este reino de Nossa Senhora seja restaurado e que o eclipse da igreja que nos aflige termine logo. E que Deus abençoe estas santas intenções.